E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o resumo da Copa do Mundo, mais dois jogos aí das oitavas de final, mais duas classificadas, Inglaterra e Austrália, né, anfitriã, ambas as seleções avançam. O jogo da Inglaterra teve contextos dramáticos, tá? Então, antes de iniciar, né, antes que eu me esqueça, deixar os créditos aqui é espn.com.br, tá? O site da ESPN Brasil, onde a gente sempre faz o nosso tradicional giro aqui pelo resumo da Copa, que a gente vê as estatísticas, as escalações, ajuda a gente bastante, tá? Mais um jogo que foi definido nas penalidades. E a Inglaterra teve que lutar muito. A Inglaterra teve que suar demais, porque eu acho que a seleção nigeriana foi até mais perigosa no jogo. Foi muito perigosa a seleção nigeriana. Teve duas bolas na trave. A primeira, no primeiro tempo, né? Uma bola na trave, assim, no travessão, um chute muito forte da número. Ah, qual que é o nome dela? Eu acho que é a número 2. A Ashley. Vou ficar na Ashley, tá? Vou ficar na Ashley. Ela avança aqui pelo lado esquerdo, né? Pega uma bola de primeira, a bola estoura no travessão, fica viva na área, ela pega a bola mais uma vez e a goleira, a gloriosa Mary Earps, ela defende, uma defesa difícil. Ali foi o cartão de visita da Nigéria, porque até então a Inglaterra controlava o jogo, mas controlava apenas a posse de bola. A Inglaterra não era vertical e não assustava. E a Nigéria estava marcando muito bem. Cara, que baita time essa seleção nigeriana também, viu? Cara, baita seleção. Deu muito trabalho, deu muitos sustos. Teve um escanteio, não lembro se foi escanteio ou falta. Teve uma cabeçada, a bola bate no travessão de novo. Cara, assim, e aí no finalzinho do jogo, a Lauren James é expulsa, a melhor jogadora da Inglaterra, na minha opinião, tá? Eu, sinceramente, honestamente, não sei o que os especialistas têm a dizer. Mas do que eu vi da Copa do Mundo até agora, para mim, a melhor jogadora da Inglaterra disparada é a que tem, assim, para mim, acho que o que tem o melhor passe, o melhor chute, ela simplifica, visão de jogo, a forma como ela se movimenta no campo. Só que as nigerianas estavam irritando ela na marcação, né? Não que elas estavam provocando, mas na marcação. Ela não tinha espaço, toda vez tinha alguém junto, sempre alguém chegava duro, chegava forte nas divididas e ela não estava com liberdade, ela não estava com paciência. Ela foi começando a se sentir desconfortável. Os lances no segundo tempo foram ficando cada vez mais duros, né? E aí chegou uma hora que ela vai para uma disputa de bola e ela simplesmente pisa na adversária. Ela pisa de forma intencional, ela dá um pisão na hora que ela vai levantar, ela olha onde ela vai pisar e ela pisa na adversária. A juíza horrorosa, né? Peço perdão pela juíza, mas, cara, a gente tem visto umas arbitragens nessa Copa do Mundo que, pelo amor de Deus, né? A juíza horrorosa, porque o lance estava parado, o lance não estava com a bola rolando, para você parar e falar. As duas estavam no chão, a juíza apita a falta, ela vai se levantar, pisa na adversária, ela dá um cartão amarelo apenas, tá? Ela dá um cartão amarelo. Porque que eu falo assim, se a bola tá rolando, com a bola correndo, no desespero, corre, corre, adrenalina, você dá um desconto, né? A árbitra, desculpa, com todo respeito, né? A árbitra horrorosa, porque ela marcou um pênalti para a Inglaterra também, que, olha, bem mandrake, né? Bem mandrake. Assim, eu, sinceramente, honestamente, eu daria o pênalti. Porque se fosse um lance daquele fora da área, é marcado falta. Então eu não acho que dentro da grande área tem que ter uma diferença na marcação. Mas enfim, a número. Se eu não me engano, foi a número 9 da Inglaterra, né? A Rachel Daly. Ela, cara, ela toma um contato nas costas. A verdade é essa. Ela toma um contato mas ela dá uma cambalhota. Ela literalmente dá uma cambalhota ao receber o tran. Primeiro que assim, elas já estão na disputa de bola. E aí já era falta, porque a adversária, eu até esqueci de tomar nota de quem foi. Se eu não me engano, cara, foi a 14. Eu não lembro se foi a Demerin. Eu não lembro se foi a Demerin. Ela segura, né, a Dali, a Rachel Dali, segura o braço direito, e aí ela vê que ela vai tomar o contato, ela para, recebe a carga nas costas e dá uma cambalhota. Ela literalmente dá uma cambalhota. Se ela não dá uma cambalhota, ela cairia de cara no chão, eu entendo. Mas eu acho que a juíza daria o pênalti na revisão do árbitro de vídeo, né? Como ela revisou, viu que foi uma encenação muito cenográfica, né? De cinema, de dublê.
ela voltou atrás no pênalti e não marcou, tá? E foi assim, e com a bola rolando, já falei, cara, ela se jogou, né? Ela se jogou, mas como eu falei, esse tipo de lance é marcado fora da área, então para mim, se fora da área é marcado, dentro da área é pênalti também. Mas acho que ela enfeitou, foi uma cena bastante cenográfica, de verdade. E aí isso eu acho que descaracterizou, né? Descredibilizou todo o lance. E eu falei, cara, árbitro tá ruim. Desculpa, com todo respeito, árbitro tá ruim, porque já teve esse lance do pênalti e teve a expulsão da Lauren James, que foi escandaloso. Foi simplesmente escandaloso. Ela precisa ir no árbitro de vídeo para ver, ficou meia hora debatendo o lance, que era claro e era óbvio. Ela pisa na adversária porque ela quer. Ela viu. Cara, tô sendo repetitivo nisso. Ela viu onde ela ia pisar, ela pisou na bunda da adversária e saiu andando como se nada tivesse acontecido. Tanto que quando ela toma o cartão vermelho, ela sai como se nada tivesse acontecido. Ela sabia o que ela fez, foi premeditado e ela sabia que estava sujeita a tomar um cartão vermelho. Ela estava perdendo a paciência no jogo. Eu falei, é a melhor jogadora, para mim é a melhor jogadora da Inglaterra. Mas ela não estava com espaço. Toda vez alguém chegava junto, tirava o espaço dela. Sempre, cara, no contato, no ombro a ombro. Foi um jogo de muito contato físico esse jogo da Inglaterra, né? E aí, com a expulsão da Lauren James, aos 87 minutos, cara, parecia que a Inglaterra estava com uma jogadora a mais. Elas ficaram com a posse de bola, empurraram a Nigéria para trás, para nesses minutos finais, eu não sei, tentar um abafa, né? Tentar fazer um gol ali no desespero, né? Naquele baque, naquele susto. Elas cresceram muito, tentaram alguma coisa, empurraram a Nigéria para trás, mas nada de muito perigo, tá? O jogo foi para prorrogação e foi um jogo muito físico por parte das inglesas, muita correria, todas elas assim, correndo muito, se entregando demais, e eu achei que isso ia custar caro, tá? Achei que isso ia custar muito caro para a seleção inglesa, porque, cara, uma jogadora a menos. Elas estão correndo muito na prorrogação e a seleção nigeriana estava mais controlada, né? Elas estavam aceitando. Elas buscavam o gol, mas elas estavam aceitando, porque elas não eram as favoritas, né? Elas chegaram já nas oitavas de final num grupo que tinha Austrália e Canadá. E elas se classificaram, né? Então acho que elas já foram meio, pô, somos as aronas nessa parada aqui. E para elas estava ok, para elas estava tudo bem. Elas com a vantagem numérica, elas não foram com tudo para cima da Inglaterra. Na prorrogação, acho que o número, ter uma jogadora a mais, pesou um pouquinho. Elas foram mais contundentes, buscaram um pouquinho mais o ataque, até porque as inglesas recuaram mesmo, né? Em dados momentos, porque não podia ficar nesse jogo físico, nessa correria, nessa loucura. Isso ia pesar a perna nas penalidades. Eu achei que fosse pesar a perna nas penalidades. Terminou no 0-0. E aí a George Stanway perde a primeira penalidade. Eu falei, cara, custou caro. Elas correram muito e custou caro. Só que aí a Desiree Oparanozi, Oparanozi, ela também chutou por cima do gol, cara. Foi um chute para fora, não foi por cima do gol, né? O da Stanway foi pro lado esquerdo, tirou muito da goleira. A Desiree também foi do mesmo lado, né? Curiosamente, pareceu que foi uma repetição do mesma cobrança de pênalti. Chutou do lado esquerdo, tentou tirar muito da goleira, mesma coisa, chutou muito pro lado esquerdo, tentou tirar da goleira. E aí as inglesas não perderam mais, tá? Não perderam mais. A Lozi perdeu o segundo pênalti da Nigéria, jogou uma pressão gigantesca e as outras duas converteram. A Chloe Kelly fechou a cobrança de penalidades e a goleira da Nigéria, a Nadozi, né? A Nadozi, ela chegou a encostar na bola, cara. Ela chegou a encostar na bola, mas o chute foi tão forte que ela não conseguiu pegar, tá? Num jogo onde a Inglaterra tinha em campo England, né? Inglaterra em inglês, onde a Inglaterra tinha a Beth England, a Inglaterra prevaleceu, tá? Foi um jogo muito difícil, testou os nervos dessa seleção inglesa. Eu confesso a você que não ia dar, achei que não ia dar, tá? Primeiro por causa assim, as nigerianas eu achei que fossem fazer o gol nos 90 minutos. Não fizeram. Elas tiveram grandes oportunidades, a sorte não sorriu para elas. Duas bolas na trave. Nos acréscimos, com a superioridade numérica e também com o desgaste das inglesas, eu achei que o gol fosse acontecer. Não aconteceu. Nas penalidades, pela correria, achei que ia pesar a perna das inglesas. E a verdade é que não pesou. Pesou a ansiedade e a inexperiência das nigerianas, que acabaram ficando pelo caminho, mas fizeram uma baita Copa, tá?
fizeram uma grande exibição, cara, deixou o cartão de visita da seleção, das seleções africanas, né? Seleções africanas na Copa, acho que foi a melhor disparada, jogou muito melhor que tantas outras seleções com mais qualidade e, cara, chegou nas oitavas com mérito, tá? Assim, eu acho que foi melhor que o Canadá, as nigerianas foram melhor que o Canadá, elas foram melhor que a Alemanha, elas foram melhor que a seleção brasileira, fizeram um jogo muito competente dentro das características delas, dentro do que elas podiam entregar, e não deram espaço para as inglesas, tá? Não deram qualquer tipo de espaço para as inglesas. Se pegar, por exemplo, a África do Sul, fez um jogo muito competente contra a Holanda. Só que, cara, quando era cruzamento na área, era um Deus nos acuda, né? A bola sempre ficava viva. Com a Nigéria, não. As inglesas não conseguiam chegar e elas fizeram um jogo físico. Sempre de muito contato, sempre tinha alguém chegando junto, e isso foi irritando as inglesas, né? Você via que dentro de campo elas estavam começando a ficar irritadas mesmo, falando com a arbitragem, pedindo falta, e as nigerianas fazem uma catimbinha, né? Elas tomam contato, faz o sinal de para a árbitra, e aí, o que que aconteceu, né? Dá aquela cobrada, as inglesas foram se irritando, tanto que a Lauren James perdeu a cabeça e foi expulsa. Para mim, a melhor jogadora, vai ser um desfalque importante nas quartas de final, não tenho dúvida disso. Eu acho que ela é a que dá mais qualidade para o meio-campo da Inglaterra. Tem um chute, é a única que tem o chute de fora da área. Pelo menos foi o que mostrou. Não sei se alguma outra tem um chute de fora da área poderoso. Acho que a grande chance da Inglaterra foi com a Russo. Um erro de saída de bola da Nigéria. Ela pegou sozinha, chutou um belo chute, tá? E a goleira muito bem posicionada, a goleira nigeriana, conseguiu fazer a defesa em dois tempos. Foi a grande, acho que foi a única grande chance da Inglaterra do jogo. A Nigéria foi mais perigosa. Teve mais posse de bola a Inglaterra, a Nigéria teve um pouquinho menos, mas as oportunidades os chutes, né, as finalizações, elas têm a ver com a superioridade numérica, né? Que elas foram chegando, mas não conseguiram ser efetivas. E é o que eu falei, ao longo do jogo, passou a impressão que elas estavam aceitando isso. De que, cara, nós somos as aronas e a responsabilidade, a pressão tá do outro lado. Só que penalidade é outra parada, né? É outro papo. Por mais que você tenha essa de, puxa, a responsabilidade, a pressão tá do outro lado, né? Como foi os Estados Unidos, por exemplo. Ali foi o duelo de duas grandes camisas, né? De duas superpotências do futebol mundial. Mas a pressão estava nos Estados Unidos, porque as americanas são tetracampeãs de Copa, né? Eram as atuais campeãs, elas estavam defendendo o título, então a pressão estava toda pro lado delas, né? Fora as oportunidades que elas criaram no jogo, a goleira Mussovic fazendo grandes defesas. Então, assim, tinha uma pressão maior. No caso das inglesas, cara, campeãs europeias, chegaram na Copa do Mundo jogando um futebol mais burocrático, foram evoluindo, chegaram no último jogo da fase de grupos, jogando muita bola. Tinha muita expectativa de que essa poderia ser mais uma partida até relativamente tranquila para as inglesas, e elas sofreram demais, tá? Elas sofreram demais. As nigerianas mostraram muita fragilidade dessa equipe inglesa, uma equipe que se emociona muito fácil, na minha opinião, e que quando você tira o espaço das melhores jogadoras, o time entra em parafuso. Elas não sabem muito bem o que fazer, elas começam a perder a paciência, começam a errar passes e começam a tomar decisões precipitadas. Eu acho que a Nigéria expôs essa faceta, e para a próxima adversária que chegar lá, ficou uma bela lição, tá? Óbvio que as inglesas saem muito fortalecidas, na minha opinião, né? Mentalmente, elas saem com uma moral gigantesca, mas essa moral que você adquire com os 90 minutos rolando, até porque a Inglaterra sempre vai ser favorita, a menos que elas encarem é, a seleção holandesa, a seleção sueca, né? A seleção japonesa, elas sempre vão ser favoritas. Se elas encontrarem de repente com a seleção australiana, por mais que a Austrália esteja jogando em seu território, né, jogando em casa, elas vão ser favoritas também, tá? Elas vão ser favoritas também. Então, tem todo esse favoritismo, elas têm que saber lidar com isso. E se alguma seleção tentar se propor o jogo que a Nigéria propôs, cara, elas começam a perder a paciência muito fácil, cara. Elas perdem a tranquilidade muito fácil. Imagino que agora, com essa disputa de penalidades, elas vão ter um pouquinho mais de paciência. Mas esse é um ponto que eu achei de fragilidade. Achei que
é uma certa fragilidade dessa seleção inglesa e que eu acho que outras seleções podem explorar porque é uma seleção de muita qualidade. Isso a gente viu na Copa, isso é inegável, tá? E a resiliência delas, né? O que elas correram foi absurdo, tá? Vamos puxar aqui deixar algumas menções honrosas, tá? A Rachel Daly correu um absurdo, cara. George Stanley correu uma barbaridade também, tá? A Jessica Carter, Alex Greenwood, a Millie Bright, todas essas sofreram muito, né, no ataque nigeriano, correram uma barbaridade, iam pro ataque para tentar fazer valer a inferioridade numérica, elas iam para cima, elas compunham o ataque quando precisava, quando a Nigéria recuperava a bola, elas voltavam com força máxima, todo vapor, tá? Às vezes perdiam na corrida, especialmente da número 8 da Nigéria, a Oshoala, né? A Oshoala, ela jogadora muito veloz, né? Jogadora muito veloz, de muita força física. Às vezes elas corriam, mas elas quebravam a linha de passe, né? Então na hora do cruzamento final elas já estavam bem posicionadas e conseguiram privar aí o ataque da Nigéria de buscar um gol e consequentemente a classificação. Bela classificação, mais um jogo definido nas penalidades, um espetáculo, tá? Para a festa do público que acompanhou, que foi lá prestigiar. Pegar aqui, ó, estádio de Brisbane, 49.461 espectadores no estádio, tá? Espectadores no estádio. E aqui fazer a menção honrosa também a Melícia Borjas, né? Que eu falei, a arbitragem para mim, no geral, foi tranquila porque as jogadoras são tranquilas, né, de lidar. Mas se fosse no masculino, pelo amor de Deus, ia ser um caos esse jogo, porque a penalidade foi, assim, bizarra. E a expulsão da Lauren James, ela precisou do árbitro de vídeo, ainda precisou ficar debatendo, né, se ia expulsar a jogadora, que assim, cara, um lance escandaloso, né? Escandaloso, enfim, né? Deixando os créditos aqui, mas as jogadoras ajudam muito. E a menção honrosa também é a goleira da Inglaterra, tá? A Mary Earps. Cara, assim, a gente sabe que fazer cera faz parte do futebol. Faz parte do futebol, mas eu confesso a vocês que eu me irrito um pouco quando o goleiro começa a fazer muita cera. A gente viu isso na Coreia do Sul contra a Alemanha, me irrita um pouco. Você dá risada, porque assim, é a malandragem às vezes, mas me irrita um pouco, porque você quer ver a bola rolando. Mas eu entendo o contexto, você quer segurar um resultado. A seleção Filipinas contra a Nova Zelândia, cara, o que a goleira da Filipinas fez de cera, assim, e eu fiquei até um pouco bravo, né? Porque eu falei, pô, a árbitra não é possível que ela não vai dar um cartão. Ela tava fazendo muita cera, confesso a você que faz parte, é a malandragem, é o que eu falei aqui em um dos podcasts, não tem mais bobo no futebol, mas me irrita um pouco. A Mary Earps não fez cera nenhuma, nenhuma, com uma jogadora a menos, ela não fez cera nenhuma. Você pode até falar que faltou malandragem para ela, eu posso concordar com você, faltou um pouquinho de malandragem para ela, mas ela não fez cera nenhuma, então eu deixo aqui um crédito, uma menção honrosa a Mary Earps, porque cara, no final a gente quer ver a bola rolando, né? A gente não quer ver o jogo parado com 12 minutos de acréscimo. A gente quer ver a bola rolando. Então, ela fez a bola. Eu acho que ela sabia que se ela ficasse enrolando muito, ia dar mais acréscimos, né? E quanto mais acréscimos, mais tenso fica. Mais tenso fica o jogo, porque você não sabe a hora que o jogo vai acabar. A árbitra pode dar 10 minutos de acréscimo, mas em virtude de algumas condicionantes, ela vai estendendo e aí passa de 12 minutos, né? O técnico a técnica tá dizendo, ó, já deu 12 minutos, mas você não sabe quando vai acabar. Vira uma loteria, né? Vira uma loteria. Então, acho que você pode falar assim, pô, faltou malandragem para ela. Ou sobrou sagacidade de olhar e falar, cara, o jogo tá corrido, vamos acabar logo com esse jogo. Vamos acabar com os acréscimos. Se eu ficar enrolando aqui, ela vai dar mais acréscimos e o jogo vai ficar tenso. Pode pegar um componente que nesse momento não tem, né? Não tinha naquele momento esse componente de tensão das nigerianas estarem pressionando, ficarem rifando bola na área e virar um jogo aleatório. E eu acho que eu acho, tá? Eu acredito que ela foi por esse caminho. Por isso que eu deixo uma menção honrosa aqui, porque, cara, em nenhum momento ela faz aquela defesinha que a goleira em geral deita no chão, né? Pega a bola, deita no chão, demora uma eternidade para voltar a bola. Não, ela pegava a bola de pé, já mandava todo mundo correr e já chutava a bola. Como eu falei, para muita gente pode ter sido muita inocência da parte dela,
mas eu acho que foi sagacidade. Eu prefiro pensar que ela foi sagaz. Fala, cara, o jogo não tá tenso. Óbvio que tá muito corrido, tem muita força, mas ele não está tenso. Se eu fizer cera, a árbitra vai dar mais tempo de acréscimo. E aí eu não quero ir partir por esse lado, não quero jogar no lado do desespero, né? Não quero estar aqui correndo perigo. Cara, vi um chute desviar uma bola e acabar tomando gol nos acréscimos. Eu acho que foi muito sagacidade, então eu deixo o crédito aqui para a goleira inglesa que, com uma jogadora a menos, em nenhum momento ela fez cera, tá? Não se jogou no chão, não pediu atendimento, não ficou tomando água, não tomou contato e parecia que arrancou a perna dela, né? Não, em nenhum momento ela fez isso, então acho que é importante a gente deixar esse crédito, porque a gente quer ver a bola rolando, né? Como eu falei, eu gosto de ver a bola rolando. Segundo jogo do dia, a segunda classificada, a seleção australiana. E para quem está me acompanhando aqui e acompanhou quando a Austrália se classificou para as oitavas de final, e aí ficou definido que elas iam pegar a seleção dinamarquesa, o que eu falei? Né? Vou até recapitular o que eu falei. Cara, eu não acho que é uma boa adversária para a Austrália, porque a seleção da Dinamarca, ao longo de toda a fase de grupos, ela se mostrou ser uma seleção que deixa a adversária ter a bola. Elas deixavam as adversárias terem a bola e elas se defendiam muito bem e buscavam uma bola de contra-ataque. Foi assim que elas se classificaram. Eu até falei, cara, que seleção horrorosa essa seleção dinamarquesa, né? E curiosamente, esse foi o melhor jogo da Dinamarca, na minha opinião, porque elas fizeram o inverso. Elas não ficaram se defendendo. Elas adiantaram a marcação e deram para a seleção australiana o que a Austrália precisava: o contra-ataque. Elas deram para a seleção australiana. Então aqui eu falo, pô, eu sou apenas um Zé Ruela aqui, que não, né, não sou estudioso do futebol, não sou um grande conhecedor. Assim, eu até puxo da fala do Barolo, né? O Barolo, que é um influencer são paulino, ele fala assim, cara, aqui eu não sou especialista, não vou falar de boxe, mapa de calor, né? Aqui é mais assim, a gente tenta olhar o jogo como um torcedor, mas tentando o máximo, abstrair o máximo do que a gente vê da dinâmica dentro do campo. E, cara, o que, até pelo jogo contra a Nigéria, que a Austrália teve mais um pouco da bola e acabou perdendo, eu falei, cara, a seleção australiana, ela é mais eficaz, ela se sente mais confortável jogando no contra-ataque, com o adversário tendo a bola. Elas não se desesperam, né? Não é um jogo desesperador para elas. Elas se sentem, curiosamente, elas se sentem mais confortáveis com esse jogo físico. Caramba, foi mal, gente. Elas se sentem mais confortáveis com esse jogo físico, de muita intensidade, de muito, cara, assim, de muito contato, um jogo muito pegado. Foi assim que elas golearam a seleção canadense, porque as canadenses tinham a bola e elas se defenderam muito bem, né? Muito compacto. Eu acho que elas até deixaram muito espaço para a seleção dinamarquesa, porque eu acho que elas estavam muito emocionadas com o público. Cara, mais de 75 mil pessoas no estádio. Assim, uma barulheira do caramba. Uma barulheira do caramba. Então, eu acho que elas, muito na emoção, movido pelo grito do torcedor, elas estavam meio. Em vários momentos, elas davam muito espaço, elas estavam um pouquinho desconectas, elas não estavam tão compactas quanto elas estavam no jogo contra o Canadá. Ali, elas não deram qualquer chance à seleção canadense. A Dinamarca teve até espaço para trabalhar a bola, mas elas gostam desse jogo. Como eu falei, elas se sentem confortáveis e a Dinamarca deu para elas tudo, deu para a seleção australiana tudo que elas não deveriam ter feito, que era deixar espaço, né? Vamos atacar e dar o contra-ataque para a Austrália. Elas simplesmente encaixaram o jogo que a Austrália precisava, tá? Foi legal, como eu falei, foi o melhor jogo da Dinamarca. Eu que tinha dito que era uma seleção horrorosa, agora tenho que me retratar. É uma boa seleção. É uma boa seleção. Mostraram que conseguem marcar adiantado, fazer um jogo intenso, ter um bom toque de bola. Falta finalização. Elas não conseguem criar para finalizar. Aí é outra parada. Mas é uma boa seleção, tá? Esse jogo agora mostrou para mim que é uma boa seleção. Porque até então a gente não tinha visto um jogo agradável de Dinamarca, com todo respeito. Por isso que eu falei, cara, que seleção horrorosa, né? Assim, uma seleção que tá jogando o tempo inteiro desse jeito. E não é assim, a seleção australiana, ela é muito eficaz no contra-ataque. É assim, uma seleção muito letal, ela é muito mortal. A Dinamarca não. No que a gente viu da seleção dinamarquesa tentar contra-atacar, cara, assim, era um bate-rebate, um Deus nos acuda que elas conseguiam chegar ao gol. Não é um contra-ataque muito vertical, jogadores
cara, assim, de pura velocidade. A seleção australiana, que tem de jogadora de velocidade, é impressionante. Elas correm um absurdo, cara. Elas correm um absurdo. Elas são muito velozes. Eu fiquei até impressionado com a número 9, né? A saudosa Kathleen Ford, que inclusive faz o primeiro gol da Austrália. Cara, o que correu essa mulher, velho? Assim, uma loucura. Ela tava aqui pelo lado. Ela fez um salseiro pelo esse lado esquerdo, toda vez dando arrancada. E chegou o segundo tempo correndo que nem uma criança, que nem uma adolescente. Eu não sei nem a idade dela. Correndo que, pô, muito provavelmente tem mais de. Vamos olhar aqui, vai. Vamos ver se tem informação, mais detalhes sobre ela. 58 quilos, 1994, né? Vamos puxar aí, cara. Tem quase 30 anos. É só ver o ano, né? Estamos em 2023. Tem quase 30 anos, cara. Não é uma garotona, correndo que nem uma adolescente ali do lado esquerdo, né? Cara, impressionante. Essas jogadoras, a Raso, né? Como é que é o nome inteiro dela? A Hayley Raso. Cara, que loucura essa jogadora, mano. O que ela correu nesse jogo? Não foi um jogo tão bom da Raso quanto foi no jogo contra o Canadá. Ali ela fez um partidaço. Mas nesse jogo ela correu, ela se entregou pro time. Assim, não vou fazer um grande jogo, mas vou me entregar, né? Vou me entregar, vou deixar espaço. Talvez a solução era o desafogo é o lado da Ford mesmo. Então, do meu lado direito, eu vou cara, correr e vou ir pro contato. Ela foi pra pancadaria mesmo, né? Foi pra pancadaria mesmo, contato físico, marcação pesada, marcação forte. Primeiro tempo, cara, só teve o gol da Austrália, porque a Austrália não fez mais nada. As dinamarquesas não deixaram elas jogar. Elas estavam com a marcação muito forte, adiantada. Quando a Austrália pegava a bola, elas não conseguiam sair. Era dois três toques, a Dinamarca já roubava a bola. E no único momento assim de mais tranquilidade, a Dinamarca deixou a bola com a única jogadora que elas não poderiam deixar a bola, que é a Fowler, né? A Fowler, qual que é o nome? A Mary Fowler, a número 11 da Austrália. É a jogadora de mais qualidade técnica dessa seleção australiana, né? É a jogadora que, cara, ela corre com a bola muito próxima ao corpo, né? Ela consegue, que muitas das jogadoras, por exemplo, quando correm, e aí não é um desrespeito, gente, é comum, né? Isso até no futebol masculino. Isso não estou falando que é por causa do futebol feminino, antes que você ache que é preconceito. Jogadores de muita velocidade, ou eles adiantam muito a bola, ou eles se atrapalham, né? E aconteceu nessa partida as duas coisas. Algumas jogadoras adiantavam muito a bola e perdiam, e às vezes elas se atrapalhavam e a bola ficava, né? Porque você tenta imprimir muita velocidade e às vezes você acaba passando do ponto. A Fowler é a mais diferente da seleção australiana porque ela não é muito de correria. Ela pensa o jogo, ela anda com a bola muito próxima ao corpo, né? Então, assim, a adversária não dá o bote de imediato, né? E ela tem a melhor qualidade de passe, ela que tem mais visão de jogo, ela voltava um pouquinho mais para tentar distribuir o jogo, não conseguiu no primeiro tempo. E a única bola que ela teve mais espaço, ela dá um passo espetacular, assim, um passo fora de série para Ford do lado esquerdo. Ela avança, chuta no meio das pernas da goleira, faz o gol. Foi o único grande momento da seleção australiana no primeiro tempo, porque fora isso elas não jogaram, né? Fora o começo do jogo. O começo do jogo foi muito intenso, as duas seleções se agrediram bastante, mas assim, por 2, 3 minutos. Depois só deu Dinamarca. O primeiro gol da seleção australiana dá mais tranquilidade para as donas da casa, que no segundo tempo começam a controlar mais o jogo, porque a Dinamarca começa a se desesperar, né? As dinamarquesas começam a ficar irritadas com algumas coisas, com os próprios erros, com faltas, cobrando falta da arbitragem, e as australianas todas elas muito calmas, né? Fazendo o jogo delas, de muita imposição física, indo para o contato mesmo, né? Elas gostam do contato, é impressionante como elas vão para o contato mesmo, elas não fogem dividida não, né? Tanto que teve umas caneladas ali, porque elas iam para dividida mesmo, assim, elas não estão jogando em casa, do lado do torcedor, elas não vão dar chance para nada, assim, não vão te permitir nada, né? Elas não vão te entregar nada. Eu acho que a derrota para a Nigéria fez muito bem para elas, né? Porque assim, cara, é tudo ou nada, né? A gente tem que deixar tudo dentro de campo, senão a classificação, a Copa do Mundo vai pro saco, né? Então, acho que foi um segundo tempo já aí, como eu falei, as dinamarquesas vão ficando com o rosto vermelho, né? Vão ficando com o rosto vermelho, ficando irritadas com algumas coisas.
E como eu falei, irritadas com as faltas, irritadas com os próprios erros, né? Porque elas, na hora do último passe, sempre um erro, sempre um erro. Então, acho que elas começaram a ficar irritadas com elas mesmas, e foi nesse contexto que a Austrália começou a competir um pouco mais, né? A ter um pouquinho mais da posse de bola. E nesses momentos de um pouquinho mais de posse de bola, foi onde saiu o gol da Hayley Raso, fez 2 gols no último jogo, né? No jogo contra o Canadá, fez mais um nesse jogo. E tudo começa com a Fowler, mais uma vez, né? Ela distribui a bola do lado esquerdo para Ford de novo, e aí tem um toque de bola, ela recebe aqui no a Fowler recebe aqui, né, na entrada da grande área, parece que ela vai chutar, ela dá um passe, eu acho que ela dá um passe para Van Egmond, que deixa a bola, que dá um toquinho de leve para Raso, que dá um chute de primeira, né? A Raso, o que eu gosto dela é que tem muitas jogadoras que praticamente todas, né? Não só da Austrália, mas da Copa em geral. Elas sempre tentam dar um toquinho a mais para ajeitar a bola. O que eu gosto da Raso é que ela simplifica. Ela não é centroavante, mas ela joga, quando está dentro da grande área, ela joga como centroavante. Ela não dá um toquinho a mais, não. Ela bate de primeira mesmo. Tá? E ela ajeitou o corpo e bateu de primeira com uma centroavante. Fez um gol, segundo gol da Austrália, e aí deu a tranquilidade para a Austrália, né? As dinamarquesas foram ficando ainda mais nervosas, cometendo ainda mais erros, aí chegando um pouquinho até mais duro em algumas faltas, tá? E aí o técnico australiano, acho que até de forma muito inteligente, ele coloca Sanquerne em campo, né? E o estádio veio abaixo. Sanquerne, eu falo Sanquerne. Ele colocou Sanquer, né? Sanquer dentro de campo, o estádio veio abaixo. O estádio veio abaixo. Foi um espetáculo. Quando ela entra em campo, o torcedor, o público australiano vai simplesmente à loucura, porque é a grande craque da seleção australiana. E nos poucos minutos que ela teve em campo, deu para ver duas coisas. Ela está claramente fora de ritmo, né? Não digo fora de forma, ela está muito em forma. Ela tá fora de ritmo, tá claramente fora de ritmo de jogo, mas ela é diferente, cara. Ela é diferente. No pouco que deu para ver dela dentro de campo, cara, a leitura de jogo. É só você ver a leitura de jogo. Teve uma cobrança de lateral aqui do lado direito que eu esqueci quem lançou a bola. E ela, em vez de ficar para receber, não, ela deu a volta na jogadora dinamarquesa e recebeu a bola na frente, né? Cara, é uma jogadora diferente. Quando ela tá na marcação, ela não vai para o contato em cima da jogadora, ela tenta quebrar a linha de passe. Ela não quebrou nenhuma linha de passe, mas eu via na intenção dela, né, de tentar quebrar a linha de passe e forçar o erro. A jogadora é diferente, né? Ela tá clara, como eu falei, ela tá claramente fora de ritmo de jogo. E por isso que eu falei, o técnico australiano foi muito sagaz, porque quando estava 1-0 ele já tinha chamado ela. Mas eu não sei se ele ia colocar ela no jogo, porque estava um jogo muito físico, de muita correria, né? Eu não sei como é que ela tá fisicamente. Me pareceu estar bem fisicamente. Ela correu bem, se movimentou. Ela ficou mais com uma centroavante, tá? Quando ela entrou, ela não ficou muito, ela não ficou voltando muito, ela ficou mais como centroavante, ficou mais isoladona. Mas no pouco que deu para ver dentro dela de campo, deu para ver que ela é muito diferente mesmo, cara. É uma jogadora que pode ser essencial para essa equipe australiana na campanha. Espero que dê tempo dela ganhar ritmo de jogo, porque ela é diferente, tá? Ela é muito diferente. Assim, não fez muita coisa, como eu falei, mas na movimentação, na forma como quando ela tem a bola, como ela olha as companheiras, como ela tenta distribuir o jogo, né? Ela errou passes bizarros. Ela errou passes bizarros, mas a tentativa, a ideia foi boa. Você via que a ideia era boa, né? A ideia era boa, mas ela, como eu falei, ela tá claramente fora de ritmo de jogo. Com o tempo ela vai pegar. Importante ela ter voltado. E eu acho que, de fato, sim, a fé que o público australiano coloca nela, realmente tem que colocar fé mesmo. Porque se ela se condicionar, sim, não sei aonde a seleção australiana vai chegar. Mas se chegar numa fase avançada da Copa, ela pode ser uma jogadora que vai fazer diferença, tá? Eu acho que ela pode fazer, porque ela é uma referência técnica muito diferente, cara. Ela é muito diferente. A seleção, como eu falei, cara, a seleção australiana, ela tem na melhor, para mim, a jogadora de mais qualidade técnica, Fowler. E as outras são boas jogadoras, mas elas são de muita correria, de muita força física. E, gente, isso não é desmerecer, cara. Você tem que ser honesto, né? Não adianta a gente falar que não, jogadora de drible, né? Passa o pé em cima da bola. Porque, assim, cara,
pegar a própria Ford mesmo. Cara, quando ela tenta passar o pé em cima da bola, às vezes ela se atrapalha ou tomava o bote, sabe? Então, assim, não é jogador que tem essa qualidade, elas têm outras qualidades, né? E nessas outras qualidades, elas são muito melhores que muitas outras jogadoras. A Ford é uma jogadora decisiva, a Haas é um jogador de... São duas jogadoras de muita velocidade e muita força física. E elas são decisivas, ué. Isso não é desmerecer. É falar, pô, é o que elas podem fazer. Por isso que elas são tão eficazes. Se elas forem jogar achando que são o Messi, né? Que elas são a Sanquer, pô, cara, não vai dar, né? Eu não sou ela. Eu tenho minhas características. Eu faço o melhor com as minhas características. E fizeram partidaço as duas, tá? Fizeram, tô dando só um exemplo, tá? Para quem acha que, pô, tá desmerecendo, né? Nada disso. Isso é muito merecimento, porque elas jogam de acordo com, com a capacidade delas. Eu venho elogiando aqui, por exemplo, a seleção sul-africana, a forma como elas se classificaram, a seleção jamaicana, a própria seleção nigeriana. Cara, elas jogam com o que elas têm de melhor, com o que elas podem proporcionar de melhor. E nisso elas são muito melhores que tantas outras seleções, tá? Que muitas vezes não conseguiram nem entender o que elas precisavam fazer para tirar o melhor delas. Por exemplo, a seleção brasileira, o primeiro jogo contra o Panamá, elas fizeram o jogo que elas precisavam ter feito na fase de grupos. Só que contra a França e contra a Jamaica, eu acho que elas saíram da sua característica, elas saíram elas não entenderam como elas tinham que jogar. Né? Com todo o respeito, mas essa é a impressão que passou. Elas não entenderam o que elas tinham que jogar. Elas têm uma característica, jogadoras, e elas não entenderam como tirar o melhor dessa característica e desse talento que elas têm. E tantas outras seleções, como a seleção australiana, elas sabem o que elas podem fazer, elas sabem até onde elas podem ir, e dentro desse limite elas fazem o melhor que elas podem fazer e são eficientes, são muito melhores que tantas outras seleções que, teoricamente, têm mais qualidade, como a seleção canadense. É uma seleção que tem muito mais qualidade técnica, mas elas meteram 3-0 na seleção canadense. Por quê? Uma seleção que não estava entendendo o jogo e a gente, no nosso estilo de jogo, você pode gostar ou pode não gostar. No nosso estilo de jogo, a gente é eficaz, a gente é letal e a gente tira o melhor, né? Então, assim, isso não é desmerecer, isso é justamente exaltar. A Fowler, como voltando ao raciocínio, né? Para mim, é a jogadora de mais qualidade técnica, assim, no sentido de ver o jogo, de ter um bom passe, assim, cara, assim, aquele passe que quebra linhas. Sabe aquele passe que não é um passe de 5 metros, um passe sabe, passe lateral, não. É um passe vertical que quebra linhas e encontra uma companheira livre na frente. Tendo ela e tendo uma Sanquer bem, cara, assim, seriam duas referências técnicas que poderiam fazer diferença para a seleção australiana em jogos difíceis lá na frente, né? Porque, cara, daqui para frente vai ser, cara, carne de pescoço. Agora não tem vida fácil, tá? Não que com a Dinamarca tenha sido fácil, mas a Dinamarca, eu acho, se bem que eu acho que as adversárias agora da seleção australiana vão praticar o jogo que elas gostam, tá? Vão praticar o jogo que elas gostam. Não sei, tá? Eu não sei quem vai passar, mas muito provavelmente deve encarar a França, a seleção australiana, tá? Então, assim, vai ficar sem a bola e vai ter o contra-ataque, que é o que elas gostam de fazer, né? O jogo da velocidade. E nisso elas são muito boas, tá? Nisso elas são muito boas. Gostei assim, o jogo não foi um exímio jogo, um espetáculo técnico, não teve isso, cara, assim, mas foi um jogo divertido, né? É um jogo divertido. Cara, o jogo pode ser entretenimento de várias formas. E dentro dessa proposta foi um jogo bacana, tá? Foi um jogo divertido de se ver, foi muito dinâmico. Não foi um jogo, cara, sem graça, bola pra lá, bola pra cá, que nem, por exemplo, Holanda e África do Sul. Foi um jogo que tecnicamente a Holanda não precisava entregar muito. Tecnicamente foi muito bom da Holanda, mas elas não precisavam fazer um jogo de correria. Então, em dados momentos, ficou um jogo meio monótono, né? De que elas ficam com a bola, as sul-africanas se defendiam e o jogo não evoluía, né? Elas já estavam com a vantagem, não precisa de mais, elas são ok com isso, elas lidam, e isso é uma característica delas, e é uma característica muito boa delas, tá? Porque elas controlam o jogo. Futebol não é correria, futebol é vencer e controlar o jogo, tá? Quando o jogo é de correria, como foi esse jogo aqui entre a Austrália e a Dinamarca, cara, é um jogo muito mais dinâmico. E dentro desse dinamismo há muito entretenimento, tá? Então, cara, as anfitriões avançam e agora não tem vida fácil, tá? Agora não tem vida. Só pegar a chave da Copa do Mundo,
Então, passou a Austrália, muito provavelmente deve encarar a França, né? Não sei como é que vai ser esse jogo do Marrocos. Assim, o Marrocos mostrou muita resiliência, mas é o que é meio assim o que eu falei da África do Sul. Elas são muito guerreiras, são muito valentes, mas quando a bola chega na área, um Deus os acuda. Então eu não sei como é que vai ser isso aqui. A Renard, a zagueirona da França, eu acho que ela vai aprontar alguma aí, vai deixar um golzinho aí nessa seleção marroquina, tá? E vamos avançar aqui, deixa eu passar para as quartas de final. Aqui não tá ainda, mas a Austrália já tá aqui, né? Aguarda a vencedora de França e Marrocos e a Inglaterra já chegou também. Vamos atualizar a página, vamos ver se tem. Aqui o site do UOL, tá? Foi a melhor site que eu achei para mostrar as chaves, tá? Foi o melhor site que eu achei. Então, a gente estava na ESPN, a gente veio para o UOL para ver as chaves. Então, a Austrália aguarda ou França ou Marrocos e a Inglaterra aguarda ou Equador ou Jamaica. Esse promete ser um jogo complicado, hein? Complicado. A seleção jamaicana não tomou gol. A seleção colombiana, né? Vamos ver como é que vai ser essa parada aí, hein? Bom, fez um grande jogo, né? Contra as alemãs, né? Fez um grande jogo. Cara, foi um espetáculo de jogo, né? Só de lembrar já fico pensando, cara, o gol no último minuto, cara. Foi espetacular, né? O jogo da Colômbia contra a Alemanha. E não sei como vai ser isso aqui, tá? Vai se defender muito. A Colômbia não é um time extremamente vertical, mas tem na Ramírez uma jogadora de muita velocidade para o contra-ataque. Mas a Jamaica não vai dar esse contra-ataque. Vai ser um jogo curioso de se ver. E aqui eu acho que vai ser um jogo de ataque contra a defesa. E quando a bola chegar na área, vai ser um Deus acuda. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Imagino que a França passe. E se passar a França, vai ser uma adversária boa para a Austrália, tá? Não estou dizendo que a Austrália vai ganhar. Eu estou dizendo que é uma adversária boa para a seleção australiana, porque, como eu falei, cara, elas se sentem muito confortáveis jogando no contra-ataque, né? Defendendo, indo para o contato físico. Elas gostam disso, cara. Elas ficam pilhadas nesse jogo. É impressionante, né? Elas ficam muito pilhadas nesse jogo e elas tiram o melhor delas dessa forma, tá? É isso, gente. O dia de Copa finalizar aqui hoje até foi mais longo, né? Caramba, falei demais. Mas vamos aguardar aí. Amanhã a gente vai ter França e Marrocos. Fica o convite aberto para você, Colômbia e Jamaica. Vou encerrar aqui deixando os créditos ao UOL, onde a gente trouxe as chaves, né, da Copa do Mundo, e ESPN.com.br, ESPN Brasil, onde a gente passou pelos. Ah, calma. Onde a gente passa aqui pelo resumo de Copa, né? O resumo das partidas, as estatísticas, tudo mais, as escalações. É isso. Por hoje eu vou encerrar. Segundo podcast do dia, a Copa tá chegando ao fim. Ainda não, né? Tem muita coisa pela frente, mas mata é isso, tá? A fase de mata é isso. Tem que vencer ou tem que sofrer. Tem que vencer ou tem que sofrer, né? Mas a classificação sofrida, ela dá um gostinho especial, né? O que as inglesas comemoraram ali foi bonito de ver, tá? É isso, tá? Agora sim vou encerrar, então deixando os créditos mais uma vez à ESPN, ao UOL, e deixo o convite aberto para você. Amanhã a gente volta com o nosso podcast de Copa. Primeiramente, a gente grava o nosso podcast de futebol brasileiro, e após o término da rodada de Copa, a gente grava também o resumo esportivo da Copa do Mundo, tá? Você que está nos acompanhando, peço para deixar uma moral para a gente, tá? Agradeço demais. Deixo o convite aberto para você acompanhar a Copa do Mundo, tá? Não só o nosso podcast, mas a Copa do Mundo, porque, cara, já tivemos 2 jogos decididos em penalidades, hein? Cara, eu não sei, talvez seja uma novidade, hein? Não procurei saber. Talvez seja uma novidade. Estados Unidos, Estados Unidos e Suécia, Inglaterra e Nigéria, hein? Que loucura, hein, gente? É isso, vou fechar. Muito obrigado, um forte abraço. Amanhã nós estamos aí. Tchau.